Olá, seja bem-vindo ao segundo webcast sobre as novas funcionalidades dos produtos corporativos de 2013. Neste webcast vamos falar sobre a criptografia total de disco. Nós vamos abordar o básico sobre esse tipo de criptografia e como ela funciona no Kaspersky Endpoint Security 10. Vamos também demonstrar alguns cenários comuns, como habilitar a criptografia de disco, adicionar uma conta para autenticação de pré-boot, como uma conta de manutenção, por exemplo. Vamos ver também como resetar uma senha perdida e também falaremos sobre como criptografar completamente um disco removível. Vamos falar sobre o básico da criptografia total de disco. Como o nome já diz, ela é responsável por criptografar todo o disco rígido de um computador. Caso o dispositivo seja perdido ou roubado, não é possível ver os arquivos, pastas, partições ou sistemas operacionais contidos nele. A criptografia é total. Para criptografar o disco, é necessário ter o Kaspersky Endpoint Security 10 instalado juntamente com o módulo de criptografia. Após a instalação e o sincronismo com a política armazenada no Kaspersky Security Center 10, o Kaspersky Endpoint Security 10 começa a criptografar o disco de maneira transparente para o usuário. Para acessar o disco, o Kaspersky Endpoint Security 10 modifica o setor de boot e adiciona o ambiente de pré-boot, onde o usuário deve se autenticar para que o sistema seja carregado. Vamos ver como isso funciona. Para habilitar a criptografia, é necessário alterar a política de proteção. Por padrão, a política está configurada para manter o estado atual, que no nosso caso é descriptografado. Para criptografar os discos, é preciso alterar esta configuração para criptografar todos os discos rígidos. Todas as máquinas que possuem o módulo de criptografia e são gerenciadas por esta política iniciarão o processo de criptografia. Ao aplicar a política, o sistema avisa que é recomendado ter um backup do Security Center. Nele são armazenadas as chaves que podem descriptografar qualquer arquivo ou computador caso o usuário tenha esquecido a senha. Vamos ver agora o que acontece no computador onde a criptografia está sendo aplicada. O usuário é informado que uma nova política foi aplicada e que ele deve entrar com uma senha para passar pelo ambiente de pré-boot. A senha não precisa necessariamente ser a mesma que a do computador. Não é necessário aguardar a finalização do processo. O usuário pode continuar trabalhando normalmente. Caso a máquina seja reiniciada, o processo de criptografia continua do ponto onde parou. Este é o ambiente de pré-boot. Nele, o usuário deve informar o seu login e senha para acessar o disco. Para consultar quais contas de usuário estão registradas no ambiente de pré-boot, basta abrir as propriedades de um determinado computador e acessar as opções da tarefa de gerenciamento de contas de criptografia. Como podem ver, além do usuário da própria máquina, o Kaspersky registrou o administrador do domínio e o administrador local com senhas geradas automaticamente. Isso acontece pois a configuração padrão da política de criptografia força o registro de todos os usuários ativos no computador nos últimos 30 dias, além do administrador local. É possível ver essa senha nas propriedades de cada usuário. A senha gerada automaticamente é diferente em cada máquina, portanto, não é muito conveniente do ponto de vista de usabilidade. Para registrar um único usuário com a mesma senha em todas as máquinas, basta criar uma tarefa de grupo, chamada Gerenciamento de Contas do Agente de Autenticação.
selecione a conta, indique uma senha e execute a tarefa. Caso o usuário esqueça a senha do ambiente de pré-boot, é necessário iniciar um processo especial de recuperação. Será necessário que o usuário informe ao administrador uma sequência de números e letras geradas randomicamente pelo ambiente de pré-boot. O administrador deve, então, entrar com essa sequência randômica na opção Acesso Autônomo nas propriedades do computador específico. Isso irá gerar uma outra sequência randômica de caracteres que o usuário deve inserir como resposta no ambiente de pré-boot. No final do processo, o usuário poderá trocar a senha e terá acesso ao sistema. É possível também criptografar os dispositivos removíveis de maneira completa. Para isso, devemos configurar a política de criptografia. Por padrão, a criptografia de dispositivos removíveis está desabilitada. Para habilitá-la, basta selecionar a opção Criptografar o dispositivo inteiro. Dessa maneira, quando um dispositivo removível for conectado, o usuário terá a opção de acessar o dispositivo em modo somente leitura ou então criptografar o dispositivo para ter o uso completo. Os dispositivos criptografados só poderão ser acessados através de computadores com o Kaspersky Endpoint Security 10 instalado. Em um próximo webcast, veremos como criptografar esses dispositivos no modo portátil, onde é possível acessá-los em qualquer computador. Obrigado por participar do segundo webcast sobre as novas funcionalidades dos produtos corporativos de 2013. Caso tenha dúvidas, entre em contato com Márcio Silva, nosso engenheiro de sistemas no Brasil. marcio.silva@kaspersky.com